Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que Deus te abençoe grande e poderosamente nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nesta madrugada. Eu não sei que horário você vai assistir esse vídeo, mas eu quero nessa hora sentir direção de Deus e gravar esse vídeo para falar um pouquinho mais a respeito de batalha espiritual, a respeito da grande batalha espiritual que Daniel enfrentou nos seus dias, onde ele esteve ali na presença de Deus por 3 semanas a fio, de manjar desejável nenhum ele comeu e se aplicou inteiramente a buscar a face de Deus. E a palavra de Deus vem nos falar de uma resposta firme, sincera, concreta que Deus deu para Daniel. Confere comigo aqui dentro da palavra de Deus, Daniel capítulo de número 10 e versículo de número 12. Escute com atenção o que diz a palavra. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Primeira questão que eu gostaria de ressaltar aqui a respeito deste acontecimento que marcou o ministério do profeta Daniel é quando ele se aplica em entender, em buscar, a saber qual o futuro a respeito da nação de Israel e a respeito do seu povo, e ele precisava muito de uma resposta de Deus. A palavra estava falando a respeito de uma guerra prolongada, uma grande batalha física que também repercutia no mundo espiritual. Ora, nos nossos dias, o Brasil também está passando por uma grande batalha espiritual. Todos os dias você e eu, nós estamos inseridos no meio dessa batalha que está acontecendo no mundo metafísico, no mundo não material, mas que há reflexos sim no mundo material. E você, como um homem de Deus e como uma mulher de Deus, você também sente o impacto e você também está inserido dentro dessa batalha. E é necessário você se posicionar diante de Deus, porque está havendo um grande conflito, não só de interesse local, mas de interesse mundial. Há um grande mover de Deus, mas também há um grande levante do mal em todas as nações da terra. É interessante dizer que Daniel ele se aplicou à oração e ao jejum, e durante 3 semanas, há exatos 21 dias, ele se aplicou a entender a visão, a buscar em Deus o discernimento daquela visão. Porém, ele orava, a resposta não vinha, Deus já havia enviado o seu anjo para entregar a mensagem, porém o anjo não pôde descer a Daniel para lhe entregar-lhe a resposta daquilo que ele estava pedindo, e ele insistentemente continuava a orar. Acontece que no mundo espiritual estava acontecendo um grande bloqueio. O príncipe da Pérsia, que é aqui uma tipificação de principado espiritual, um demônio que atuava ali naquela região, estava impedindo, bloqueando o verdadeiro anjo de Deus para que ele descesse e trouxesse a resposta até Daniel. Note que mesmo sendo um anjo, aquele enviado de Deus, o mensageiro que traria a resposta para Daniel, ele foi impedido durante 21 dias, os exatos 21 dias, que ele se pôs a orar e a buscar a face de Deus. Aquele principado da Pérsia se pôs diante do anjo do Senhor e impediu que ele descesse até Daniel para entregar-lhe a sua resposta, a mensagem, para que ele compreendesse a visão e entendesse que guerra era essa e que futuro teria o que ele estava procurando entender. E a palavra de Deus é bem clara quando diz que Deus enviou Miguel, que veio e batalhou contra aquele principado, liberando assim aquele bloqueio que esteve durante 21 dias. Então a mensagem entregue para Daniel era uma visão que não seria para aqueles dias, mas para acontecimentos futuros, que de fato aconteceu, mas no plano espiritual também ainda acontece uma grande batalha espiritual em nossos dias. Nós aqui no Brasil, nesse exato ano de 2023, estamos enfrentando uma grande batalha espiritual. E a igreja do Senhor Jesus, tal como Daniel, deve se posicionar diante de Deus em oração e jejum, buscando, porque na verdade o reflexo dos últimos acontecimentos do mês de janeiro de 2023, entre os dias 8 e 11 de janeiro,
de 2023 são reflexos de uma grande batalha espiritual que está acontecendo. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa orar, precisa buscar, precisa interceder, e principalmente os homens de Deus precisam se posicionar em oração, em jejum, romper os céus com as suas orações, para que Deus interfira e para que Ele envie os seus anjos aqui na nossa nação. Note que aquele mensageiro de Deus, aquele anjo, aquele mensageiro que veio até Daniel, ele era dotado de tamanha autoridade, de tamanho poder, que só em Daniel estar em sua presença, ele cai por terra enfermo. E então aquele mensageiro de Deus toca em Daniel, reconforta, e ele recobra o seu ânimo, recobra a sua força, mas o seu corpo físico ainda refletia dores, porque verdadeiramente ele estava diante de um enviado de Deus, de um mensageiro de Deus. Então ele recobra a sua força, se coloca de pé, recebe o entendimento e a visão dos acontecimentos que não eram para os seus dias. Então Daniel diz para aquele mensageiro: como pode esse teu servo falar com o meu senhor, né? Se sobre mim sobreveio-me dores e faltou-me o fôlego. Então ele estava diante de alguém com muita autoridade, com muito poder, enviado da parte de Deus, não é? E então eu quero entender aqui que Deus, a presença de Deus, os anjos de Deus, quando vêm em missão especial, eles são carregados de muito poder, de muita autoridade, e não há impedimento e nem bloqueio nenhum que seja capaz de impedir aquilo que Deus já determinou. E se possível, Deus enviará o anjo mais forte para poder quebrar o bloqueio que está tentando lhe impedir, que está lhe atrapalhando de você receber a sua vitória. Pela segunda vez que aquele anjo de Deus ele toca em Daniel, Daniel se reconforta.